momento eu quero pedir aos irmãos, nós vamos continuar no livro que nós começamos no domingo anterior, Abacuque. Semana que passou nós compartilhamos Abacuque capítulo 1, hoje nós iremos compartilhar Abacuque capítulo 2. Aqueles irmãos que não ainda ouviram a mensagem do capítulo 1, ela está gravada, você pode ouvir, né? Nós trabalhamos o tema naquela ocasião, quando as circunstâncias nos perturbam, nós devemos buscar respostas em Deus. E nesse momento eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, em Abacuque capítulo 2, e a deixá-la aberta. Irmãos, nós temos um grande desafio. Abacuque capítulo 2, eu devo confessar aos irmãos que havia no meu coração a intenção, se Deus assim permitisse ou permitir, que era de compartilhar todo o capítulo 2 hoje. Mas eu confesso aos irmãos que não sei se faremos isso, embora seja o nosso propósito. Então a gente deve compartilhar uma parte desse capítulo, sem prejuízo, obviamente, da mensagem que o texto nos traz, né? Mas eu quero convidá-lo a abrir aí Abacuque capítulo 2, e para que possamos ler juntos, né? Em nome de Jesus. Abacuque é um livro muito desafiador, mas de uma mensagem profunda, extremamente profunda para os nossos corações. Uma mensagem linda e ao mesmo tempo desafiadora. Desafiadora. Abacuque capítulo 2. Irmãos, como disse no domingo anterior, nós compartilhamos a mensagem no capítulo 1 com o tema quando as circunstâncias nos perturbam, nós devemos buscar respostas em Deus. O que aconteceu no capítulo 1? Primeiramente, nos versos 1 a 4, Abacuque tem uma visão. Na verdade, mais do que uma visão, ele está vendo, de maneira literal, os pecados de Judá. Os pecados de Judá. E, meu irmão, a visão não era muito boa. Não era agradável. Era algo terrível. Para nós entendermos o que Abacuque estava vendo, ou o que ele viu, é necessário a gente fazer uma viagem ao livro de Reis, especialmente ao livro de 2 Reis, bem como também alguns trechos de Jeremias, Sofonias, nos ajudam a perceber o que Abacuque está enxergando. E eram dias terríveis. Antes de Abacuque, surgiu um rei chamado Manassés, um rei tão terrível que chegou a fazer os seus filhos passarem pelo fogo. Ele chegou a colocar ídolos dentro do templo do Senhor, levou Israel a pecar. Depois veio Josias, que trouxe um certo alívio para o povo de Deus, para o povo de Judá. Ele restaura o culto, ele reforma. Mas foi apenas uma reforma breve. Assim que Josias morre, de novo Judá, ela cai de novo no pecado, e os reis que sucedem Josias, então, são reis terríveis, que vão imitar, por exemplo, Manassés, que vão a Deus por parte da nação. Abacuque, ele faz um caminho contrário, para ver como Deus vai agir em relação à aliança, em relação a aquilo que era estipulado na aliança. Ele quer saber como que Deus vai agir diante daquilo que a aliança estipulava, especialmente de que o pecado precisava de punição. Judá estava sendo disciplinada pelos seus pecados, mas a Babilônia, nação terrível, impiedosa, maldosa, ela também era uma nação pecadora que subjugava o povo de Deus. Então ele se coloca na torre. Mas é interessante também, irmãos, porque a torre de vigia é também uma figura de guerra. É onde o atalaia se coloca para anunciar os perigos que se aproximam, a chegada de um inimigo. E aqui, meu irmão,
olha que coisa interessante. As forças de Abacuque e do povo de Judá eram inúteis diante do poderio da Babilônia. Meu irmão, a palavra de Deus tem vários textos sobre o terrível poder da Babilônia. Como eles eram impiedosos. No capítulo 1, a mensagem da semana passada, se você ouvir, lá eu falo um pouco sobre isso. Como eles varriam as nações, a figura de linguagem que o capítulo 1 traz para falar do poderio militar da Babilônia. Então, olha que coisa interessante, Abacuque se coloca nessa torre de vigia, que também tinha essa figura representada na palavra do Senhor. E aqui as forças de Abacuque, do seu povo, que são inúteis diante do poderio da Babilônia, mas ele se coloca, meu irmão, na condição de ouvir a resposta de quem? A resposta de quem? A resposta do Senhor dos Exércitos. A resposta do Senhor, que é o Senhor que está sobre todas as coisas, meu irmão. Abacuque está vendo uma cena terrível. Ela não é agradável, ela é trágica, mas ele se coloca na torre para ouvir aquele que é o Senhor, por que não dizer da guerra, o Senhor dos Exércitos, aquele que é todo poderoso. Talvez você esteja vendo uma situação trágica na sua vida, na sua história, na sua família. Talvez você esteja vivendo algo que você tenha se perguntado para Deus todos os dias: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Mas se coloque na torre como Abacuque para ouvir a visão da esperança, para ver a visão da esperança. Se coloque na torre como Abacuque para ouvir o Senhor dos Exércitos. Talvez você não tenha força para vencer a sua guerra, mas você pode colocar na torre de oração, na torre de vigia, para ouvir o Senhor que nunca perdeu uma batalha, vencer a sua batalha. Meu irmão, olha que coisa linda que nós temos aqui. Em Isaías 21:8, que trata da queda da Babilônia, porque a Babilônia vai cair, mas ainda vai levar um tempo, não é agora de imediato, não é aqui. Mas lá em Isaías 21:8, que trata da queda da Babilônia, Isaías diz assim: então o atalaia gritou como um leão, Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé, continuamente, durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras, Meu irmão, olha, Deus dá uma esperança e uma visão para os justos, mas quando Ele faz isso, esse justo está buscando em oração, está numa torre de vigia, e é interessante a expressão que Isaías usa, gritando como leão, sabe, irmãos, tomando aqui posição, a fim de manter-se alerta à espera da resposta de Deus. O salmista também nos ensina. Lá em Salmo 5:3, o salmista diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Miqueias 7:7 é um exemplo para nós quando diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então Abacuque se coloca na torre. Ele precisa de esperança. Ele busca resposta. E o que nós lemos no verso 2? O Senhor me respondeu. O Senhor me respondeu. É tão bom quando Deus responde, é ou não é? É tão bom quando Deus responde? Tão bom quando Deus responde. O Senhor me respondeu. Irmãos, e o que Deus respondeu para Abacuque? Deus disse para Abacuque, sintetizando aqui, numa frase, o capítulo 2, assim, Deus disse para Abacuque: o instrumento da destruição vai ser destruído, Abacuque. O que causa tragédia vai ser tirado. Deus responde para Abacuque: haverá juízo sobre a nação da Babilônia. Irmãos, essa é a principal resposta do dilema que está descrito para nós no capítulo 1. Quando Abacuque pergunta como pode um Deus santo e justo empregar uma nação tão terrível como um chicote para punir a outros povos, porque Judá não foi a única nação punida. Babilônia, ela devastou a terra no seu tempo. Então veja, ele diz: o Senhor me respondeu. E o que o Senhor disse? Escreve a visão. Escreve a visão. A nossa memória às vezes é curta, a gente precisa escrever as coisas, né? Escreve a visão. Não creio que seja o caso de Abacuque, eu estou apenas fazendo uma conjectura aqui, os irmãos me entendam, né? Mas Deus disse a Abacuque: escreve a visão. E é possível aqui que a referência seja
algum tipo de instrumento em que pudesse então ser utilizado para que as pessoas pudessem ver e ler. Era muito comum usar, irmãos, não sabemos se esse é o caso, mas era muito comum usar no Antigo Testamento tabletes de cera ou de pedra, como por exemplo, naquele contexto dos mandamentos ou das leis, lá em Êxodo 24, ali foi registrado sobre pedras. Quando você lê o capítulo 24 de Êxodo, vai estar escrito isso lá. O registro acontece sobre pedras. Então, esses tabletes, eles podiam ser colocados em lugares visíveis, para que a população pudesse ver, para que a população pudesse ler a mensagem que estava escrita. A mensagem era uma mensagem de esperança. Se uma mensagem é uma mensagem de esperança, por que eu vou esconder? Por que eu vou me furtar de deixar que os olhos daqueles que precisam de esperança vejam, olham, leiam e que os seus corações se alegram? Irmãos, a mensagem de esperança não era apenas para o profeta, era também para o seu povo. E ela precisava ser colocada em letras garrafais, descritas em letras garrafais. Sabe, a palavra de Deus vai descrever um pouco aqui no verso 3, quando ele diz, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, ela vai se cumprir. A visão que Deus deu para um tempo futuro, ainda que, vamos dizer assim, a aplicação imediata daquilo que nós estamos lendo, fosse o cativeiro na Babilônia, há algo interessante a se dizer a respeito disso. Porque a aplicação imediata aqui é exatamente sobre o cativeiro da Babilônia. Mas olha que coisa interessante. O autor de Hebreus, da carta aos Hebreus, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele vai interpretar essa referência como uma referência à volta de Jesus Cristo. E é interessante porque ali em Hebreus 10, 37, ele diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Não está soando aqui como Abacuque? Olha que coisa interessante, não é? Soando como Abacuque, há uma esperança que também nos aguarda nos dias de hoje. Nós vamos falar já, daqui a pouco. Irmãos, esperança tem que ser pública para que todos os olhos vejam. Todos os olhos vejam. Nós temos uma esperança, irmão. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos as boas novas. Nós somos a igreja do Senhor sobre a face da terra. Nós marchamos e temos uma missão. Nós não fomos chamados para nos esconder dentro de 4 paredes. E nem para deixar que as nações, ou que os nossos vizinhos, ou que a nossa comunidade vejam quem somos. Precisamos colocar de maneiras garrafais. Eu sei que é uma linguagem muitas vezes usada de maneira figurada, mas muitas vezes também de maneira literal, por que não? Para que os olhos vejam que há uma mensagem de esperança nesse lugar. Há uma mensagem de esperança nesse lugar. Precisamos proclamá-la a todo o vapor e a toda a altura, mas precisamos também, de todas as maneiras, mostrar para a nossa comunidade do Tupi, da nossa região em volta, que há uma mensagem de esperança. Toda profecia, irmão, requer esperança e paciência. O controle está nas mãos de Deus. Olha para o cenário de Abacuque. Eu e você não temos o poder de antecipar o que Deus determinou, mas nós podemos nos alegrar em saber que quando chegar a hora, quando chegar o momento, não tem forças nos céus e na terra capaz de impedir o agir de Deus, capaz de impedir o mover de Deus. Nas mãos de Deus, meu irmão, está todo o cronograma divino da história, dos acontecimentos, mas no nosso coração, a esperança colocada pelo Espírito Santo de Deus, por Ele mesmo, de tudo aquilo que Ele falou vai se concretizar, vai se realizar. Muitas vezes não teremos controle das circunstâncias, dos eventos que nos cercam, mas nós teremos, irmãos, a visão e a esperança de que Deus está no controle de todas as coisas, a visão e a esperança de que Deus está com as suas mãos poderosas agindo sobre a nossa vida. Então, escreve a visão, Abacuque, declara a visão de esperança, é para um tempo futuro, mas traz esperança ao povo, porque isso vai se realizar, isso vai se concretizar. Então se anime, se alegra. Está ruim? Está.
Está um caos? Está. Está uma tragédia? Está. É morte, é doença, é luta, é acidente, são limitações, são tragédias, mas há uma visão de esperança. Há um tempo determinado, haverá juízo, mas haverá vitória para o justo. Então nós precisamos nos alegrar, irmãos. Precisamos nos alegrar. Essa é a mensagem de esperança. Essa é a primeira afirmação de encorajamento para o justo em tempo de juízo divino contra a maldade humana. Lá em Salmos 33, 20, o salmista diz: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Em Isaías 30, 18, ele diz: contudo, Senhor, espero o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então, meu irmão, a esperança é uma visão clara para os justos. Tenha esperança. Tenha esperança. Não se entregue o teu coração a sucumbir às tragédias. Não se desanime. Não fique, eu sei que às vezes é difícil, não fique frustrado. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos, como diz Billy Graham, meu irmão. Quando eu leio isso aqui, eu já sei o final da história. Quando eu leio isso aqui, eu já sei o resultado do justo. Eu já sei o fim da esperança que Deus tem para todos nós, a esperança que Ele tem para todos nós. Quando eu leio isso aqui, eu me alegro, porque eu já sei o ponto final de todas as coisas. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu sei que às vezes as coisas não são fáceis, mas muda a mentalidade, abra os olhos da fé, veja como Deus está trabalhando, como Deus está agindo. Nem sempre tudo será fácil, nem sempre tudo será bonança, mas muitas vezes, mesmo as tempestades, muitas vezes, mesmo as tragédias, são instrumentos pedagógicos do Senhor, são instrumentos de bênçãos de Deus, para que a nossa história ganhe degraus muito mais alto, para que a nossa vida alce voos muito mais alto. Às vezes, não sei se é o caso de Judá. Judá está no pecado, mas Deus está disciplinando Judá não para trazer juízo sobre Judá, mas Deus disciplina Judá para mudar o coração de Judá. Então há esperança, há esperança. Mude o seu olhar sobre as coisas, mude o seu olhar sobre as tragédias, mude o seu olhar sobre as lutas e escreva a visão no teu coração, porque há esperança. Há esperança. E aí, meu irmão, os versos que eu quero ler com você de 4 a 11, é até onde nós vamos hoje. A palavra de Deus diz assim, a partir do verso 4: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanecerá o arrogante. O arrogante aqui é a Babilônia. O arrogante aqui é aquela nação que tem um poderio militar, o maior da face da terra naquele tempo. Quem era Judá? Quem era Israel? Essa é a nação arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. É uma descrição da Babilônia. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. A ideia aqui é que vão levantar um cântico de escárnio. Aí começa os ai. Primeiro ai. Primeiro crime da Babilônia. Talvez seja o crime de muitos homens e mulheres ainda hoje na face da terra. Ai daquele que acumula o que não é seu. Por isso a oração de Abacuque lá no capítulo 1, até quando? Ai daquele que acumula o que não é seu. E a palavra de Deus continua. E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. A gente vai explicar o que é. Não se levantarão de repente os teus credores? Os credores são as nações cativas, subjugadas. E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. A Babilônia um dia vai servir de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Deus está anunciando juízo. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores.
Ai daquele que ajunta em sua casa, aí é outro ai, o segundo ai. O primeiro ai é o ai que nós temos, que a palavra de Deus nos traz, é o ai da ambição, né? É o ai do saqueador, daquele que está saqueando nações, tirando das nações. O segundo ai é muito parecido, é o ai da ganância, ele ainda está ajuntando, ele quer mais, né? É outro crime da Babilônia. Será que não é o crime de muita gente? Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho. Aquelas pessoas que acham que a sua riqueza vai livrá-los da doença, vai livrá-los da morte, vai livrá-los da tragédia. A figura de linguagem aqui é para expressar essa verdade, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecastes contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Aí as coisas que foram usadas para edificar um reino que não é seu, né? Edificar uma casa que não é sua. O que nós aprendemos aqui? Aqui nós vimos os ais que Deus traz como juízo sobre a Babilônia. No primeiro momento nós vimos que a afirmação de encorajamento que Deus traz em tempo de juízo é que há uma esperança, há uma visão clara para os justos. A segunda afirmação que eu quero destacar, meu irmão, é exatamente a do verso 4. É que a fé mantém viva a esperança dos justos. Isso é graça de Deus. O justo vive pela fé, quando tudo está difícil e quando tudo está bom também. O justo vive pela fé. Então, veja, eu quero destacar isso para você. Essa é uma mensagem de esperança muito forte. Sabe, no capítulo 2, verso 4, em que essa afirmação é feita, o justo viverá pela fé, Deus diz a Abacuque: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O que nós temos aqui? Deus está fazendo um contraste diante dos olhos de Abacuque. Deus está fazendo um contraste entre o soberbo e o justo. O soberbo é esse soberbo que vai ser punido. Os crimes desse soberbo estão sendo denunciados. Ele ajunta o que não é seu. Ele coloca dentro da sua casa bens mal adquiridos. Esse é o soberbo. Mas o justo não faz isso. O justo espera pela fé. O justo vive pela fé. O justo aguarda pela fé. O justo não rouba do pobre. O justo não ajunta o que não é seu, usurpando do que é do outro. O justo não frauda o fisco. Nós temos aqui contadores, os irmãos sabem disso. O justo não frauda a Receita Federal ou a fiscalização. O justo não engana para levar vantagem, mas o soberbo sim. O soberbo faz. O soberbo faz. A Babilônia fazia isso. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Deus está fazendo um contraste. Um contraste. O justo é aquele que está em aliança com Deus. O soberbo é aquele que está em sentido contrário, em oposição a Deus. Para esse justo, que embora em aliança, mas às vezes ali deu uma derrapada, pecou, o que Deus faz? Deus providencia uma disciplina para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, ainda que use uma nação ímpia, Deus traz disciplina sobre o seu povo. Mas para a nação ímpia, para o soberbo, Deus traz juízo. Deus traz juízo. Essa nação soberba que não somente está em pecado, mas essa nação soberba que faz dos prazeres dessa vida o seu Deus. Essa nação soberba que oprime o seu próximo, a sentença dela é o juízo de Deus, por isso ai. E então esse contraste, o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Irmãos, essa é algumas das afirmações maravilhosas que Deus dá nesse capítulo para encorajar o seu povo, para estimular o seu povo. Fé nos deixa de pé quando tudo mais está querendo nos derrubar, quando tudo mais está querendo nos destruir, meu irmão. A tragédia vem, não é porque você é crente, não é porque você é santo que a tragédia não vem, ela vem. Morte vem, acidente vem, doenças vêm, limitações vêm. Mas quando tudo se levantar, seja qual for o inimigo, a fé te coloca de pé. É assim que o justo vive. É assim que o justo vive. Esse é o contraste que Deus faz. Lembra de 1 João 5,4? E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé.
a nossa fé. Provérbios 16, 18, numa referência que muito pode também trazida aqui aos soberbos, diz: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, o verso 4, o justo viverá pela fé, ele é muito usado no Novo Testamento. Não vou ler aqui os textos, mas Romanos 1,17 vai citar esse texto, Gálatas 3,11 vai citar, Hebreus 10,38, que falamos há pouco, cita. Mas é lógico que ali, especialmente Risbre, Matthew Henry, Ferguson, vai dizer que essa é a afirmação que levou ali, obviamente, melhor dizendo, trata da justificação daquilo que Cristo trouxe, e Ele nos justificou. Isso vai ser importante para nós aqui também. Ao final nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver isso. Mas, irmãos, que coisa interessante, porque, veja, essa foi a afirmação. Diz eles que Lutero levou Lutero a reexaminar sua própria teologia, lembra? O justo viverá pela fé. E Lutero reexamina sua teologia com grandes consequências para a reforma, né? Essa foi a afirmação. Então veja, meu irmão, que coisa interessante. E aí o verso 5 vai dizer para nós uma coisa interessante a respeito da Babilônia. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante. Meus irmãos, olha isso. A figura do vinho é a ideia de algo traiçoeiro, que faz as pessoas pensar o que são sem ser. O que são sem ser. E que, vamos dizer assim, as deixam iludidas, enganadas pela bebida. Simboliza também o orgulho que perverte a vida de uma pessoa, que transtorna a vida de uma pessoa. A figura aqui descrita para nós nesse verso 5 é a ideia de que a Babilônia tem ganância tão grande quanto a boca de uma sepultura. Ela nunca se satisfaz com o número de mortos que devora, porque a Babilônia ela ia devastando a terra e as nações, ela nunca se satisfaz. Aqui, irmãos, o contraste que o autor nos apresenta é entre a pessoa de fé e pessoas que em sua arrogância confiam em si mesmas e deixam Deus fora da sua vida, porque foi isso que a Babilônia fez. Confiava nos seus braços e deixava Deus fora da sua vida. A aplicação aqui imediata é a Babilônia, é aquela nação. Eram soberbos, cheios de orgulho do seu poderio militar, das suas grandes conquistas. Será que não tem muitos homens assim? Será que não tem muitas mulheres assim? Que estão totalmente orgulhosos do seu braço, das suas grandes conquistas, das suas coisas materiais e têm se esquecido de Deus? Têm deixado Deus de lado? A Babilônia havia construído, meu irmão, um império impressionante. E eles estavam certos de que eles eram invencíveis. De que eles eram invencíveis e eles não seriam derrotados. E as palavras de Nabucodonosor são palavras que nos confirmam o que eu estou dizendo aqui e o que Abacuque está dizendo a nós. Lá em Daniel capítulo 4, verso 30, você sabe o que Nabucodonosor faz? Nabucodonosor da Babilônia, o todo-poderoso da Babilônia, Nabucodonosor diz assim: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Não é essa a grande Babilônia? E é interessante porque, na verdade, foi Deus que levantou a Babilônia. Deus sabia do coração ímpio, maligno da Babilônia. Deus está usando ela para disciplinar o seu povo, mas a Babilônia está aqui achando que é ela, na sua arrogância. E sabe, meu irmão, tanto Nabucodonosor como os babilônios, eles não eram os únicos arrogantes. Eles não eram os únicos autossuficientes. Você sabe por que Deus está disciplinando Judá? Porque Judá já esteve nessa condição, numa condição de arrogância, numa condição de autossuficiência, de deixar Deus de lado e confiar no seu braço. Então Judá está vivendo as consequências do seu próprio pecado. Será que não tem muita gente assim, que tem deixado Deus de lado na sua vida e confiado no seu próprio braço, confiado no seu próprio conhecimento, confiado na sua própria riqueza? Judá foi como a Babilônia um dia, e a Babilônia agora está sendo isso e sendo usado por Deus para disciplinar, a ajudar aqui nessa história. Meu irmão, que coisa interessante. Essa é a situação da maioria das pessoas da sociedade de hoje, que pertence ao mundo em que vive, e vive em função disso, irmãos. O apóstolo João nos advertiu sobre a soberba da vida. Lá em 1 João 2, a partir do verso 15, ele diz: não ameis o mundo,
nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, o justo que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre. Irmãos, o orgulho não somente torna as pessoas muito arrogantes, o orgulho distorce o coração das pessoas. Elas passam a amar aquilo que Deus abomina, aquilo que será condenado aqui nos 5 ais, nos 5 juízos, nos 5 crimes. O orgulho também torna as pessoas gananciosas, inquietas, elas nunca estão satisfeitas. Nunca estão satisfeitas, porque elas acham e querem, mas sempre longe de Deus, afastando de Deus. A sua ganância não é porque simplesmente querem conquistar algo, mas porque querem conquistar coisas e acham que aquilo vai dá-las invencibilidade no lugar do braço de Deus na sua vida e na sua história. Os babilônios não estão satisfeitos com o que tinham. Eles cobiçavam mais, é isso que o texto nos diz. Cobiçavam todas as terras, cobiçavam todas as riquezas, eles queriam conquistar todas as nações que se colocassem no seu caminho. E a palavra então de Deus traz para nós, no verso 6, esse ai sobre essa nação impiedosa. A gente chama também de oráculo, que é um pronunciamento de Deus, um pronunciamento divino que revela a vontade de Deus, né? E aí tem então isso que a palavra de Deus nos traz. O profeta informa para nós que para o leitor em especial que irá ler no primeiro momento, que o texto que ele está escrevendo é uma canção. Quando ele trata dessa questão de zombaria aqui, de provérbios, é como se fosse um cântico de escárnio. Lá, semelhante ao que pronuncia Isaías, no capítulo 14, verso 4. Então proferirás este provérbio contra os reis da Babilônia e dirás: como já cessou o opressor, como já cessou a cidade dourada, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios, o cetro dos dominadores, aquele que feria aos povos com furor, com golpes incessantes e com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Portanto, aqui a Babilônia serve de lição, irmãos, desse tipo de provocação, desse tipo de provérbio, sobre aqueles que ultrapassam o limite de Deus, Então a descrição do primeiro crime que será julgado é mencionada aqui. Ai daquele que acumula o que não é seu. Se não é seu é roubo, se não é seu é fraude, se não é seu ou é por extorsão, ou é aqui, como traz a descrição, um acúmulo de penhores. A questão do penhor não é o problema. A questão é que os caldeus ou a Babilônia, eles retinham os bens para exigir julgamento de tributos. Mas olha a maldade da Babilônia. Quando as nações não tinham o que pagar, eles retinham os bens da nação. Quando a nação pagava, você sabe o que a Babilônia fazia? A Babilônia quebrava a regra e ficava com tudo. Alguém já fez isso com você? É por isso que existem direitos fundamentais aí para os irmãos que são formados em direito, né? É por isso que existem direitos fundamentais para todos nós, para que o Estado não faça isso com a gente. Não é? Direitos fundamentais existem por isso, mas não existia lá. A Babilônia, então, ela era arrogante. Ela passava a perna. Lá em Deuteronômio 24, Moisés vai descrever o processo de como se realiza o penhor. Porque o penhor era um processo de negociação, era um negócio legítimo, mas a Babilônia, ela extorquia as pessoas. E aí vem o segundo ai, que é a ganância. Ajunta a adquirir bens, né? mal adquiridos. Então, irmãos, em sua ilusão, a Babilônia achava que a sua grande riqueza a deixaria acima das nações. E que ela estaria, por isso, livre do mal, invulnerável. Essa é a figura usada no versículo 10 do ninho. Um ninho alto, a exemplo da profecia de Balaão contra uma nação que queria destruir Israel, uma nação que se chamava os queneus. Lá em Números 24, 21, quando há uma profecia ali, ele diz: e vendo os quenitas, proferiu a sua parábola e disse: firme está a sua habitação e puseste o teu ninho na penha, todavia serás consumido. Todavia serás consumido. Não é o único texto que vai falar sobre essa figura de linguagem, outros também. Mas não é assim que muitos homens,
Não é assim que muitas mulheres se comportam? Colocam as suas forças em suas próprias conquistas e acham que são invulneráveis, acham que são invencíveis. Então, irmãos, olha que coisa interessante. Em vez de alcançar a sua invulnerabilidade à custa da destruição das nações, Deus trará vergonha à sua própria casa, a casa da Babilônia, em nome de quem as injustiças eram feitas, eram cometidas. Mesmo a criação inanimada, essa é a ideia do verso aqui que nos traz o verso 11, o próprio material utilizado na construção da casa, projetada na casa, iria clamar em protesto diante da injustiça da Babilônia. Era uma advertência contra a Babilônia. Lá em Jeremias 22, verso 13, algo semelhante ele diz para exemplificar para nós: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que serve do serviço do seu próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ai desse. Marcos 8,36, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então veja, meu irmão, chegando aqui ao nosso fim, enquanto aguarda esses julgamentos, uma palavra de esperança é dada: o justo vai viver pela fé. Queria chamar o nosso grupo de louvor aqui. O justo vai viver pela fé. Irmãos, Abacuque sabia que o povo de Judá teria pela frente tempos difíceis, e que o seu único recurso era confiar em Deus, na palavra de Deus, descansar na vontade de Deus. Alguém já disse que ter fé não é crer apesar das evidências, mas sim obedecer apesar das consequências, descansando na fidelidade de Deus. E essa é então a segunda afirmação de encorajamento para o justo em tempo de juízo contra a maldade humana. O justo vai viver pela fé. A graça do Senhor reina em tempos assim. A graça do Senhor reina em tempos assim, meu irmão. Não há nação, não há governo que está acima do trono de Deus. Não há homens, mulheres, não há injustiça que está acima do trono de Deus. Em tempos difíceis, meu irmão, em que a impiedade assola a humanidade, em que o pecado prolifera, em que os homens são maus e não querem saber de Deus, nós podemos ouvir ecoar Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós lidamos com tragédias que desafiam a nossa teologia, doenças, mortes, limitações, mas nós podemos ouvir ainda Hebreus 10:38 declarar: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. O apóstolo Paulo, quando trabalha sobre a certeza da ressurreição, lá em 2 Coríntios 5,7, ele nos traz uma mensagem de esperança, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Apesar, meu irmão, de Cristo não estar fisicamente entre nós, mas a presença do Espírito Santo nos traz certeza no nosso coração, de que há uma promessa para o futuro, há um reino que nos espera. Então nós podemos proclamar a visão de esperança, nós podemos escrever e declarar a visão de esperança, seja qual for a tua luta, seja qual for a tua tragédia, seja qual for o teu caos, seja qual for o teu problema, a tua fé vai te sustentar. E no tempo certo, Deus, o Senhor dos exércitos, Ele vai operar com poder sobre a sua história. Então se coloque de pé em nome de Jesus e vamos louvar ao Senhor. Nós ainda vamos falar sobre 3 ais domingo que vem, e depois nós vamos ver o grande louvor que Abacuque levanta. Mas nós vamos levantar esse louvor agora, porque o nosso Deus, Ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Ele traz juízo. Ele traz juízo. E traz esperança para o justo em tempos de juízo. Faça esse cântico com a sua oração, em nome de Jesus. Nada irá resistir enquanto adoramos. Amém. É isso que Abacuque estava aprendendo, sabia? Ele sai da queixa para o louvor. Capítulo 1 é uma grande lamentação, é uma grande queixa, são grandes questionamentos. Capítulo 3, que nós iremos ver adiante, é um capítulo de louvor. Deus trabalha no nosso coração para isso.
Nós precisamos sair da nossa queixa, do nosso lamento, da nossa visão pessimista, desagradável, para uma visão de louvor, para uma visão dos céus, uma visão do Deus Todo-Poderoso que está agindo na história e que está agindo sobre a nossa vida. O nosso coração precisa sair daquele lamento, daquela lamúria, daquela queixa, para o louvor diante do trono. Porque o nosso Deus, meu irmão, Ele é vitorioso. Vitorioso, lembre-se disso. O inferno não prevaleceu. É isso que está acontecendo aqui nessa história. Nada impediu o braço de Deus. Ele trouxe o juízo sobre a Babilônia, sobre os inimigos do povo de Deus. E Abacuque adora. Judá também irá adorar o Senhor. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper. Aleluia. Mas nós vamos adorar o Senhor. Louve ao Senhor. Faça desse cântico a tua oração em nome de Jesus. Mas ele disse que iria agir com poder e adequar o coração de Abacuque para que pudessem levantar um louvor a ele no tempo certo. Ele é poderoso para isso. Ele é grandioso para isso. Então alegre-se o seu coração. Ele está acima de governos, Ele está acima de tronos e reinos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, e Ele traz juízo a tudo, aquilo que te oprime, as tuas lutas, as tuas tragédias, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Mas no cenário maior, naquele em que nós lutamos contra o pecado na face da terra, naquele em que nós lutamos contra a impiedade e a injustiça, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Não há governo acima do trono de Deus, não há reino acima do trono de Deus. Ele é Deus, Ele governa. Então vamos ter esperança, vamos nos alegrar, vamos escrever a visão e vamos viver pela fé. Vamos viver pela fé, porque há um tempo determinado, há um futuro
futuro para acontecer. E esse futuro vai acontecer. Cristo é a nossa garantia. A sua graça é a nossa garantia. O seu Espírito Santo é o nosso selo. Ele nos guia nessa jornada. Ele nos prepara para esse evento. Ele nos guarda para esse dia. Então se alegre no Senhor. Viva pela fé. E lembre-se, há um tempo determinado. Há um juízo que vai acontecer. Há uma história que vai se concretizar. Lembre-se, a história já está escrita. A visão já está escrita. Deus já nos deu na sua palavra. Então se alegre nele. Viva pela fé. Pai querido, louvado seja o nome do Senhor Deus. Em nome de Jesus, louvado seja o teu nome. Pai, que história linda a tua palavra nos traz de Abacuque, desafiadora para o nosso coração. Mas nós louvamos o Senhor porque em tempos de lutas, em tempos em que o nosso olhar vê nações impiedosas, vê injustiça, vê a maldade, em tempos em que às vezes vivemos também tragédias e caos, nós ouvimos a mensagem de esperança, em que nós podemos, ó Deus, olhar para o futuro e ver a visão escrita para nós. Nós podemos olhar para o presente e ver que a fé nos coloca de pé, ver que a fé nos sustenta no Senhor. Ela nos guarda em tempos assim. Enquanto nós aguardamos a tua volta, Pai, então nós nos alegramos no Senhor. Nós, ó Pai, louvamos o Senhor. Sabemos que nem tudo vai estar bem. Sabemos que nós não teremos controle de todas as coisas. E nem sempre será como nós gostaríamos que fosse. Mas nós nos alegramos porque a fé nos coloca de fé. A fé, ó Pai, nos sustenta. A fé nos mantém firmes, nos faz fiéis ao Senhor. Mesmo no meio da dor, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da morte, mesmo no meio da doença, nós louvamos o Senhor pela fé. Nós marchamos pela fé. Então nós clamamos nessa noite, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o teu povo, em nome de Jesus.